Fala pessoal, aqui é o Everton Santos da Everton Santos Consulting e nesse vídeo a gente vai falar sobre medidas e colunas calculadas no Power BI. A gente já está aqui na tela do Power BI e antes da gente começar, eu vou passar aqui pelo modelo de dados para dar uma contextualizada aí para vocês, ok? Vamos lá. Então a gente vai vir aqui na parte de modelagem. O nosso modelo de dados é um modelo de dados simples, tá? Onde a gente tem duas dimensões e uma tabela fato. A gente tem a nossa de calendário. Temos aqui a nossa F-Sales, nossa fato vendas, e temos aqui a nossa D produto, ok? A fonte de dados que eu estou conectado para consumir esses dados é a AdventWorks 2019, ela está dentro de um SQL Server. Essa base de dados da AdventWorks 2019 é disponibilizada pela Microsoft para a gente simular cenários, fazer teste, dá para a gente fazer bastante coisa legal com essa base. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui para a parte de dados aqui do Power BI, a gente está aqui com a nossa F-Sales selecionada, né? A nossa fato vendas. E aqui, pessoal, a gente vai começar a criar nossas colunas calculadas. E já nesse momento eu já digo para vocês, tá? Criação de colunas calculadas no Power BI não é uma boa prática. Por quê, pessoal? Quando você cria uma coluna calculada, você está colocando esses dados em memória. Elas diminuem muito a performance do seu reporte, tá? Diferentemente da medida. Quando a gente cria uma medida no Power BI, essa medida ela só é utilizada no momento que a gente precisa fazer o cálculo, tá? E para mim, outra coisa muito importante, claro, sem deixar de lado essa questão que a coluna calculada diminui a performance do reporte, por estar levando os dados para a memória, é o fato de que esses valores criados, né, através de uma coluna calculada, a gente não pode utilizar esses valores de maneira dinâmica, tá? Diferente da medida. A medida, quando a gente cria ela, a gente consegue utilizar ela em vários contextos de cálculo. Aqui no Power BI a gente tem dois contextos, tá, de avaliação, que seria o nosso contexto de filtro e o nosso contexto de linha. Quando a gente cria uma coluna calculada, essa coluna calculada trabalha com contexto de linha. O que ela faz? Ela vai linha a linha aqui da tabela, fazendo, né, calculando os valores para a gente e trazendo os resultados. Porém, esses valores, como a gente acabou de falar, como ele é no contexto de linha, ele vai servir apenas para esse contexto de linha da tabela que ele tá calculando. Diferentemente da medida, que a medida ela tem um contexto de filtro. E a gente pode utilizar uma medida para trabalhar em N contextos de cálculo. E outro ponto referente às medidas, como eu disse para vocês anteriormente, as medidas calculam os valores no momento do seu uso. Elas consomem processamento, consomem CPU, diferentemente da coluna calculada que consome memória, certo? Visto isso, a gente vai criar agora as nossas colunas calculadas. Lembrando, todos esses cálculos que a gente vai fazer via coluna calculada, a gente poderia fazer via criação de medidas, certo? Vamos lá. Então aqui na nossa F-Sales, na nossa fato vendas, a gente tem os seguintes campos. Se a gente observar aqui, a gente tem o campo relacionado à quantidade vendida, a gente tem o campo de preço unitário, a gente tem o campo de valor de desconto e a gente tem esse campo aqui, Line Total, que seria o nosso valor de venda. Digamos que com esse cenário a gente precisa calcular o lucro da venda. Um dos primeiros passos que a gente precisa para calcular o lucro da venda é o valor do custo unitário. E se a gente observar aqui na nossa tabela F-Sales, a nossa F-Vendas, a gente não tem essa informação de custo unitário nessa tabela. E aonde que está esse valor? Esse valor ele está aqui dentro da nossa tabela de produto. Se a gente observar aqui, a nossa tabela de produto ela tem esse campo aqui, Standard Cost, que seria nosso custo unitário. E como que a gente faz para levar esse campo de custo unitário, né, no nosso caso aqui o Standard Cost, para dentro da nossa fato vendas? A gente vai ter que utilizar uma função DAX chamada Related. Tá? Então vamos fazer isso aqui agora. Vamos voltar aqui para dentro da nossa F-Sales. Vamos clicar aqui com o botão direito em qualquer lugar aqui, tá, pessoal? Selecionar aqui nova coluna. E aí agora a gente vai criar a nossa coluna calculada com o nome de custo unitário. Aqui, pessoal, nessa barra de fórmula, para que a gente consiga aumentar o tamanho do que está escrito dentro da barra, a gente pode pressionar o CTRL
e rodar aqui a bolinha do mouse, tá? Aí ele aumenta o tamanho das letras, certo? Então, como eu disse, a gente vai utilizar aqui uma função DAX chamada Related para buscar aquele valor de custo unitário da nossa dProduto e trazer aqui para dentro da nossa tabela fato vendas, ok? Então vamos lá. Então eu vou digitar aqui Related. Quando eu faço isso, a Related, ela pede para mim o quê? Uma coluna. E qual que é a coluna, pessoal? A gente não observou que a informação que a gente precisa está na nossa dProduto, que no caso seria aquele campo Standard Cost, que é o nosso custo unitário. Então a gente vai vir aqui e vai digitar. Eu vou chamar pelo valor, tá? Que é no caso o Standard Cost. Vou aqui apertar um Tab, fechar o parênteses e vou apertar o Enter. Quando eu fizer isso, olha só o retorno que a gente vai ter. Olha que bacana. A função Related, ela conseguiu ir lá na nossa dProduto e trazer a informação referente ao nosso custo unitário para dentro da nossa F-Sales, que é a nossa fato vendas. E aqui vale a pena eu passar para vocês como que a Related faz isso, né? O que acontece para esses valores virem para cá? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui para a nossa parte de modelagem. E o que a Related faz, pessoal? A Related ela faz exatamente o seguinte. A Related é uma função DAX que ela consegue percorrer o caminho ao contrário, né, do relacionamento entre a nossa tabela fato e nossa dimensão e buscar um valor. Se a gente observar aqui, a gente tem alguns pontos importantes. A gente pode notar que o relacionamento, né, entre a nossa dProduto e nossa fato vendas, que é a nossa F-Sales, ele está na cardinalidade de 1 para muitos. E ele está no sentido da nossa dProduto filtrando a nossa fato vendas. A Related, ela é uma função capaz de percorrer, né? Ela percorre o caminho inverso, né, do relacionamento e consegue buscar o valor aqui na nossa dProduto e traz o valor para a gente, para a nossa tabela fato vendas, né? Nossa F-Sales, certo? Agora voltando aqui para a nossa F-Sales, legal, agora a gente já tem aqui o valor de custo unitário. Agora a gente vai criar a nossa coluna calculada referente ao nosso custo de venda. Para a gente fazer isso, a gente vai clicar aqui no cabeçalho dessa coluna aqui, ou em qualquer parte da coluna aqui, botão direito, a gente vai selecionar a opção de nova coluna, ele vai habilitar aqui para a gente, perfeito. Aqui a gente vai digitar custo venda. O nosso custo de venda ele é igual ao nosso custo unitário vezes a nossa quantidade. A gente vai apertar o Enter, ok. A gente vai criar agora mais uma coluna calculada referente ao lucro da venda. Botão direito, nova coluna. Aí a gente vai digitar lucro venda, né? Nosso lucro venda ele é igual ao nosso line total, que no nosso caso aqui seria o nosso valor de venda, menos o custo da venda. A gente aperta o Enter, vai retornar aqui para a gente o valor. E agora a gente vai criar a nossa última coluna calculada referente à margem de lucro. A gente vai clicar aqui com o botão direito novamente, nova coluna, e aqui a gente vai dar o nome de margem percentual. Aí a nossa margem percentual, ela é o lucro da venda dividido por nosso line total, que é o nosso valor de venda. E aí com isso a gente termina a criação das nossas colunas calculadas. Só mais um detalhe aqui, que você pode ver que ele deixou os valores nesse formato. Para que a gente ajuste isso daqui para o formato percentual, no sentido de visualmente, né, enxergar esse valor como um número percentual aqui, basta deixar essa coluna selecionada aqui de margem percentual, vir aqui na faixa de opções e selecionar esse símbolo de percentual que está aqui em cima. Ele vai vir e vai fazer a formatação desse número aqui para a gente. E agora, para a gente fechar, mais uma observação sobre coluna calculada.
a gente vai vir aqui para a camada de visual. Eu vou criar aqui um visual de tabela. Nesse visual de tabela, eu vou colocar a informação de nome do produto. Vou colocar aqui a informação de line total, que é o nosso valor de venda. Vou colocar a informação do nosso lucro da venda. E vou colocar aqui a informação da nossa margem percentual. Se vocês observarem aqui, o Power BI ele fez a somatória do nosso valor de venda, do nosso lucro da venda. E olha só o número que está aparecendo aqui na coluna de margem percentual. Esse percentual aqui não procede, né, pessoal? Não é esse valor aqui de margem, esse valor aqui não é real. Por quê? O Power BI ele tem por padrão fazer a agregação de soma. Então ele está somando a nossa coluna calculada referente à margem percentual. Tem na nossa cabeça aquela questão, né? Como que a gente resolve isso? Por isso da utilização de medidas. Porque se a gente trabalhar com a coluna calculada aqui, a gente não vai conseguir ter o número coeso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e até nosso próximo vídeo.